Olá, bom dia. Hoje é dia 24 de maio de 2025. Então, eu estou aqui no grupo Palestras Conscienciais Espíritas e Espiritualistas para hoje falar da doutrina espírita. Quando eu venho para este grupo, e faço aqui a live, sempre ela tem essa conotação espiritualista, né? E baseado muito na doutrina espírita e no Evangelho do Cristo. Então eu separo um pouco, digamos assim, as coisas, porque eu trato de diversos assuntos e aqui é mais ou menos nessa área espiritual. Interessante que recentemente eu fiz uma live no geral falando de narrativas. Narrativas são o quê? São histórias, são falas, são filosofias, coisas que as pessoas expressam. As narrativas, elas não são apenas nessa parte literária, né, de contar histórias, romances, mas as narrativas, elas são falas, né, aquilo que você coloca no mundo né, através de algum modo de expressão. Às vezes eu costumo dizer que as narrativas, elas são inúmeras. Hoje em dia nós vivemos num mundo, principalmente depois do advento da internet, nós vivemos num mundo prenhe de narrativas. São tantas as narrativas, né? Então, eu costumo também dizer que nós devemos filtrar as narrativas e procurar compreender as narrativas no sentido de saber qual o sentido das narrativas, o que elas trazem. Porque muitas vezes, infelizmente, as narrativas trazem o que? Separação. Trazem posicionamentos, né, radicais, diria assim, polarizados, né? Tipo, uma visão de mundo A, B, C. E hoje é muito, viu, gente? Eu não sei, eu pesquiso muito e vejo que existem narrativas, inclusive, com o intuito de confundir as pessoas. Na verdade, muitas das narrativas, elas vêm do ego das pessoas, do ego. Então, cada um, de repente, se investe de dono de alguma verdade. E, na verdade, estou me redundando, né? Na verdade, muitas dessas verdades são apenas verdades daquelas pessoas. Por algum motivo, elas chegam naquele ponto. Essa semana eu acabei um texto falando sobre Deus e que até já compartilhei com algumas pessoas, no sentido de que existem narrativas, então, que não vêm para esclarecer. Às vezes vêm para confundir. Não podemos nos esquecer que nós vivemos nessa dualidade, aqui nesse planeta Terra, aqui nesse campo físico, material, nós vivemos, né, nessa dualidade do bem e do mal. Infelizmente. Porque o homem se perdeu, né? Muitos se perderam do bem. Então,
E o mal não é só esse mal, sabe, que aparece em reportagens tal, né, de tipo assim, de comportamentos ilícitos, etc. Mas o mal, ele também vem em forma de coisas um tanto quanto alegóricos até, alegóricas. E muita gente aposta no caos. Infelizmente, isso também. Muita gente aposta no caos. Né? É aquela coisa, eu quero ver o circo pegar fogo. Então, existe muita gente que vem para, na verdade, confundir todo mundo. E vem, inclusive, com aquele intuito, aparente intuito de esclarecer as pessoas, mas, na verdade, trazem narrativas para criar mais confusão, no sentido da fé, por exemplo, das pessoas. Existem inúmeros exemplos, não vou citar aqui, mas você pode observar que existe aqueles disseminadores da confusão, do caos. Nós estamos vivendo, esse é o momento da transição planetária, aonde que você tem que prestar muita atenção, porque muitos falsos profetas estão por aí, né? Para confundir as pessoas, não para esclarecer. Então a gente precisa ter esse filtro para ver aquelas informações que a gente recebe, se elas correspondem a alguma verdade, ou se correspondem a uma verdadeira busca pela verdade, ou pelas verdades, porque não existe uma verdade absoluta. Nós vivemos captando fractais de verdades que devemos aprender a selecioná-las, né? A selecionar esses fractais de verdade para chegar a uma verdade maior. Então, entrando no campo da doutrina espírita, que é, como eu já disse, uma doutrina espiritualista também, nós observamos que existem diversas narrativas, né? E aí, cada um dentro do seu aprendizado tem que aprender, como eu disse, a filtrar isso. Porque a doutrina espírita, ela é vasta, tá? Ela é vasta, ela é abrangente, né? Ela é, sabe, é quase que incomensurável, né? Porque é muita coisa, muita informação. E vejam bem, os ensinamentos espirituais, eles vêm até nós por camadas, né? Ninguém até agora trouxe o ensinamento, tipo assim, definitivo, certo? Lá isso desde lá do judaísmo, por exemplo, se pegarmos por aí, desde o judaísmo, desde Moisés, Abraão, coisas assim, cada um desses personagens na história espiritual traz algumas alguns fractais de verdade, quer dizer, alguns pedaços de verdade. Ninguém traz a verdade absoluta. Até porque cada tempo é um tempo. Então as pessoas, às vezes, naquele tempo, não estavam preparadas para receber, digamos assim, imagine você receber um livro da verdade, com todas as verdades sobre a vida, essa vida, principalmente essa vida espiritual. Porque a nossa vida, em essência, ela é espiritual. Só que nós não compreendemos isso porque nós
estamos muito presos à vida material, a essa vida material. E principalmente hoje a esse imediatismo, ao consumismo, coisas assim. Quer dizer, as pessoas estão muito fartas de ilusões. Jesus, o Cristo, né, trouxe também uma parte desta grande verdade, mas ele trouxe uma parte. Por quê? Porque naquele tempo também, no tempo de Jesus, também o ser humano não comportava receber todas as verdades do mundo espiritual. Então vieram partes. Cristo mesmo, em algumas falas no Evangelho, para quem conhece bem a história, né, alertava para isso. E dizia, inclusive, aos seus discípulos e apóstolos que alertava que aquilo que ele estava trazendo era parte e que aquelas pessoas que eram os seus discípulos e apóstolos também não estavam ainda preparados para receber toda a informação possível. Nas hostes espirituais existem camadas também, assim como aqui nesse planeta. Existem camadas, o que alguns chamam de planos ou dimensões. E cada um, por exemplo, cada espírito que vem até nós, desde lá do Kardec e até mesmo antes, lá no hinduísmo, traziam, né, algumas informações, algum conhecimento para nós aqui, enquanto humanos encarnados no planeta Terra. Traziam alguma coisa, não tudo. Até porque nas dimensões espirituais, ou nos planos espirituais, lá também existe uma espécie de pirâmide no sentido evolutivo. Então, alguns espíritos não trarão o mais vasto conhecimento, até porque ele mesmo não consegue captar, acessar, absorver e compreender tudo aquilo que faz parte do grande cabedal espiritual. Entende? Então é preciso estar atento, né? E as narrativas espíritas, elas são inúmeras, porque cada pessoa que é estudiosa, ou pelo menos, traz aquela compreensão que lhe é própria. A compreensão que eu tenho, por exemplo, da doutrina espírita, ou de alguns aspectos da doutrina espírita, é próprio do meu discernimento. Né? E então o que eu exponho é através do meu discernimento, através do meu conhecimento, assim como outros tantos que explanam através do seu conhecimento, através do seu entendimento. E a doutrina espírita, ela é uma doutrina que eu digo assim, livre, nesse sentido, de que as interpretações são inúmeras. Agora, você que ouve as interpretações, né, cabe a você também ter a sua interpretação e também ter, né, a sua compreensão. Você tem que... A sua fé, ela é a sua fé. Você que tem que alimentá-la com aquilo que acha que é importante, com aquilo que você entende que faz sentido na sua vida. Isso é fundamental, porque muitas vezes,
Por exemplo, muitas vezes um palestrante pega uma linha de raciocínio para analisar aspectos da doutrina espírita. Mas isso não impede que você pegue outra linha de raciocínio, à medida de que você vai aprendendo, porque nós todos somos aprendizes. Isso é uma convicção fundamental que todo o espírita, ou espiritualista, ou cristão, né, esses rótulos que estão por aí, tem que, né, ter a sua leitura própria das narrativas que são lhes colocadas. Você não pode fechar isso, porque algumas igrejas, por exemplo, tentaram fazer isso e não deu bom. Tipo assim, interpretar o Evangelho do Cristo de modos X. Mas a interpretação, ela demanda muito mais. Você tem que entrar de alma nisso, para que você compreenda o que lhe diz, né? O que lhe diz aquela narrativa, o que lhe diz aquele ensinamento. Hoje ainda estava pensando, mas não vou falar aqui total, sobre a palestra, a parábola que o Cristo usou sobre o semeador. Né? Existem N interpretações sobre essa parábola, quer dizer, várias. Mas você tem que entender que a melhor interpretação tem que ser a sua. Por isso que as doutrinas, elas possuem um grau, elas dão a nós um grau de autonomia para que nós pensemos, para que nós analisemos, para que nós cheguemos a alguma conclusão e que seja benéfica. Porque todas as narrativas, eu digo assim, na maior parte do tempo, né, todas as narrativas, né, espíritas e espiritualistas, todas as narrativas, elas têm algum sentido, mas você, como ouvinte, ou você que recebe essa narrativa, você tem que fazer o seu filtro para ver aonde que aquilo te enriquece, no sentido de conhecimento, e no sentido de sabedoria, e no sentido de condutas, principalmente. Eu sou muito voltado para o lado das condutas. Não basta você ter uma teoria enorme e tal, e ficar na subjetividade, quer dizer, ficar apenas no intelectualismo. Existem, por exemplo, narrativas espíritas que ficam apenas no intelectualismo. O que será que o Kardec, que na verdade não era o Kardec era um codificador da doutrina espírita. Kardec não é o dono da doutrina espírita. A doutrina espírita é a doutrina dos espíritos, daqueles que naquele tempo, lá em 1800 e tanto, se predispuseram a passar para nós, encarnados, algumas informações e conhecimentos a respeito do mundo espiritual. Kardec, por isso que fala, Kardec foi o codificador. Ele não criou a doutrina espírita. A doutrina espírita é dos espíritos, e principalmente do espírito que nós chamamos o espírito da verdade, ou de verdade. O espírito consolador, entre aspas, esse consolador, porque esse consolador é muito mais profundo do que apenas consolativo, né? Ele traz conhecimentos no sentido de... Esse consolo é no sentido de entender
a vida tal como ela é, né, a partir do campo espiritual. Isso é importante frisar. Então, existem narrativas que ficam apenas no intelecto. É apenas coisa intelectual, que se apegam a um aspecto da doutrina espírita que muitos chamam de filosofia espiritualista, e ficam ali. Outras narrativas se apegam aos fenômenos, como da mediunidade, né? De modo geral, a mediunidade, né? Com todas as suas práticas, né? Desde a psicografia, desde os trabalhos de cura, de atendimento espiritual e coisas assim. Tem outra vertente que se apega apenas a aspectos, por exemplo, reencarnatórios, da reencarnação. Então se detém apenas nesse aspecto de que nós encarnamos e desencarnamos, reencarnamos, etc. Então são muitas as vertentes das narrativas. Né? Existem outras narrativas que se apegam, por exemplo, apenas à lei da causa e efeito, juntando aí com a questão reencarnatória. Então ficam ali, apenas nisso. Mas a doutrina, como eu disse, ela é vasta. Por isso que é preciso estudar. A doutrina espírita, né? Digamos assim, o movimento espírita no Brasil, fala assim, movimento espírita, tem muito a ver com o aprendizado. Talvez a doutrina espírita seja aquela que traga com mais ênfase a questão do aprendizado, da instrução, né? Kardec mesmo tem uma fala que diz, né? Amai-vos e instruí-vos, ou instruí-vos e amai-vos, né? No sentido de que é preciso se instruir. Nenhuma pessoa pode se dizer, tá, espírita, se ela não se instrui. E se ela, com certeza, não devota o seu trabalho ao próximo, de forma geral. Todo o trabalho, por exemplo, do palestrante é levar o conhecimento aos outros, às outras pessoas, aquilo que nós chamamos de aos nossos irmãos, né, aos nossos irmãos fraternos, etc. Então, a doutrina espírita ela é mais vasta do que esses pontos todos que eu falei. Ficar só nos fenômenos, ficar só na filosofia, ou até mesmo ficar na parte que muitos chamam de científica, né, da doutrina. A parte científica da doutrina ela tem muito a ver com a observação, né, da prática da doutrina espírita, né, de como ela ocorre, quais são os fenômenos, como se explicam os fenômenos. Então é muito vasto. Eu estou fazendo uma live aqui resumida, sintética. Isso aqui demandaria horas e horas de estudo, de explanação. Então a doutrina espírita ela traz esses inúmeros componentes. Vejam bem, vamos falar uma coisa. A doutrina, por exemplo, vou pegar de forma geral, tá? A doutrina hinduísta, tá? Que vem lá da Índia, né? Dos livros sagrados indianos, né? Que também são até
Antes de Cristo, muitos desses livros indianos, né, como os Vedas, por exemplo, Bhagavad Gita, etc., esses livros já traziam muitos dos ensinamentos e fundamentos que depois o próprio Cristo trouxe, digamos, trouxe alguns esclarecimentos a respeito e também mais à frente a doutrina espírita trouxe mais esclarecimentos sobre isso. A doutrina espírita, ela não nasceu do nada, como muita gente às vezes pensa. Não. É um todo elaborado para que, a partir daquele tempo em que foi, digamos assim, divulgada, né? Era aquele momento, a humanidade precisava daqueles ensinamentos e daquele conhecimento. Só que a humanidade tem um lado muito forte nela, que é o lado material, o lado materialista, o lado, né, esse lado imediatista. O ser humano tem essa coisa. Na verdade, o ser humano é um bicho um tanto quanto preguiçoso. Aí você vai dizer, mas e os filósofos, e os pensadores, né, europeus, etc. Esses são as exceções. Porque, de modo geral, o ser humano é um tanto quanto preguiçoso no sentido do aprendizado. Vejam hoje, ele quer que alguém dê a receita pronta para ele. Ele não quer aprender sobre os elementos da receita. Ele quer que deem a ele a receita pronta. Tá? Então, nós vivemos esse dilema, né? Quer dizer, o ser humano ele não mudou tanto quanto parece, porque a tecnologia atual, ela passa uma verdade que não é assim tão verdadeira, de que o ser humano evoluiu. Ele evoluiu, quer dizer, a tecnologia evoluiu, mas o ser humano que está por trás dessa tecnologia não evoluiu. A tecnologia para ele é só um instrumento de empoderamento no mundo material. É isso. Então vejam vocês que nós, enquanto seres espirituais, enquanto seres inclusive necessitados da evolução espiritual, nós caminhamos muito pouco. Ainda temos guerras, embates, coisas, briga por poder, etc. Essas coisas que você vê no dia a dia. Essa briga aí, voltando lá atrás, ainda essa briga entre o bem e o mal. Onde que existem criaturas que, ao invés de usar a sua inteligência para melhorar-se e melhorar a humanidade, apenas usa a inteligência para adquirir poder sobre a humanidade ou uma parcela dela. Entende? E inclusive isso no campo religioso, onde que existe uma disputa por poder muito grande. A doutrina espírita não traz essa questão, né, do poder. Você pegar esse conhecimento para ter poder. Mas é lógico que alguns fazem isso. Fazem isso, sim. O movimento espírita, ele não está fora do mundo, então lá você vai encontrar também pessoas ansiosas por poder. Às vezes um pouco disfarçado, né? E tal, dissimulado, mas existe também essa questão do poder.
Porque o ser humano, quando ele deixa o ego tomar conta dele, ele cai nessa coisa da busca por poder. Ele quer comandar, ele quer estar acima dos outros, ele quer dizer quem está certo, quem está errado, coisas assim. A doutrina espírita não traz isso. Tá? Ela não traz essa coisa de quem está certo, quem está errado. Ela traz o conhecimento e você é que tem que pegar esse conhecimento e absorver e usá-lo na sua vida prática, na sua conduta. É isso. Tá? Então a gente precisa entender, assim como a doutrina cristã, que ela é muito ligada, a doutrina espírita, ela é espírita cristã, em alguns aspectos, porque ela se ampara também na doutrina, né, dos espíritos, e na doutrina cristã. Esse livro, por exemplo, né, tá? O Evangelho segundo o Espiritismo. Este livro, né, todo o conhecimento que tem aqui, ele é todo ele baseado no ensinamento do Cristo, com uma interpretação muito mais profunda do que aquela que vem aí de anos aí das igrejas, né? Ou pelo menos de algumas delas. Porque existe uma coisa que eu escrevi esse texto, eu falei para vocês o texto sobre Deus. Eu ainda já fiz um áudio sobre ele. Uma hora eu vou conseguir pôr aqui no YouTube, tá? Para que vocês ouçam. E vou pôr aí no meu canal no Facebook também, para que vocês leiam. Então, uma coisa que é interessante, né, é que o ser humano, tá? Esse bicho aí que tá aí, o ser humano destruindo o planeta, o ser humano, a ideia que eu tenho, tá? É que a partir de determinado momento, o ser humano, ele praticamente, ele tentou e tenta, sabe, aprisionar Deus. Tá? Aprisionar Deus, aprisionar o Cristo nas suas narrativas. Veja bem como é que é interessante essa questão das narrativas. Então, desde lá, isso ficou mais claro a partir do Cristo, mas tem algumas coisas lá no judaísmo também. Eu não conheço todas as doutrinas, já estudei algumas, mas o judaísmo, por exemplo, aprisionou Deus dentro de uma série de dogmas, certo? Então, por isso que diz o Deus dos judeus. Tem uma coisa que às vezes a gente causa polêmica quando fala, mas vejam bem, isso sob a luz da doutrina espírita, tá? Os judeus, o Deus dos judeus, não é o mesmo Deus que o Cristo nos trouxe. Pode prestar atenção. Antes de me criticar, presta atenção, vai estudar, vai pensar, coisa que o ser humano precisa muito, aprender a pensar, né? Então, o Deus dos judeus não é o mesmo Deus, entre aspas isso, tá? Não é o mesmo Deus de Jesus Cristo. Entendem? Porque o Deus dos judeus, nós, assim, nós entre aspas também, herdamos essa coisa do Deus, o Deus punidor, o Deus que vai à guerra, o Deus que apoia isso, o Deus que não sei o quê.
esse era o Deus dos judeus. Eu acredito, tá? Não tenho todos os dados para isso, e provavelmente não vou ter, mas os judeus aprisionaram Deus e deram-lhe um formato. Então, esse é o Deus dos judeus. Javé, né, que eles chamam às vezes, esse é o Deus dos judeus, aquele Deus do nosso povo. Então, Deus que vai nos ajudar a derrotar todos os inimigos. Tá? Entende? Por que que o Cristo foi crucificado, digamos assim, foi rejeitado pelos judeus como Messias e tal? Porque o Cristo trouxe um outro aspecto de Deus para a discussão, para o povo daquele tempo. O Cristo trouxe um Deus diferente, um Deus que já não estava naquela vibe da punição, do castigo, etc, etc, etc. Aquela rigidez, né? Os judeus, em algum tempo, eles, né, faziam atrocidades com aqueles que, digamos, desrespeitavam a lei de Deus, segundo eles, faziam atrocidades, apedrejavam pessoas, mulheres, tal, um monte de coisa. Isso está na história, tá? O Cristo trouxe um Deus que era o quê? Que ele nominou, tá? Foi o Cristo que nominou para que nós... Hoje eu estou um pouco assim, né? Um pouco de poeira. Então, o Cristo trouxe para nós uma visão diferente do Deus judaico. Por isso que os judeus, né, as autoridades judaicas, os donos da sabedoria, porque a religião judaica, eles eram opressores na época, foram muito opressores para dominar o povo. Então você estava sujeito a N punições, castigos, etc. O Cristo trouxe um divisor aí, tá? No sentido de que ele trouxe para nós humanos, tal, ele trouxe a nova ideia, a nova visão de Deus, que ele chamou o quê? De Deus Pai. Deus Pai. Então o Cristo trouxe essa visão muito mais próxima do ser humano. Antes o Javé, o Deus dos judeus, ele ficava lá não sei aonde. E segundo as autoridades eclesiásticas da época, ele é que determinava tudo aquilo que eles deviam fazer. Aquele rigor, aquela coisa opressiva. Os judeus viviam sob uma opressão das autoridades religiosas. Não era uma opressão só dos romanos. Eram dois tipos de opressão. Ou mais. Então, o Cristo trouxe para nós a ideia, né? Cristo quem mais nos aproximou de Deus como fonte criadora, como inteligência, causa primeira, inteligência do universo, etc., como grande criador de tudo, né? Essa força, né? Esse ente, chame você do jeito que queira chamar. O Cristo nos aproximou muito mais de Deus do que as doutrinas que vinham até então, inclusive a judaica. Porque Cristo trouxe a figura, então, do Deus Pai.
para que tivéssemos uma noção de que Deus não era aquele castigador lá do tempo mosaico, né, abraâmico, etc., que Deus era Pai. Nesse sentido assim da paternidade amorosa. Então Deus queria para nós, filhos dele, que nós evoluíssemos e que nós mudássemos a nossa conduta, principalmente de acordo com a evolução da nossa consciência. Aí você vai dizer, mas o Cristo não falou isso lá para os evangelhos. Falou em outras palavras. Ele trouxe o cabedal todo para que nós aprendêssemos digamos assim, a interpretar realmente quem era Deus na nossa vida e quem era o Cristo propriamente dito, né? Que era o mensageiro disso tudo. Ele trouxe tudo isso. E nós estamos aí. Então vejam bem. Eu vou encerrar daqui a pouquinho, né? Porque está ficando maior aqui a palestra. Então, vejam bem, não vou terminar aqui, outra hora a gente volta. A questão fundamental é entender que o Cristo trouxe para nós, tá, uma nova narrativa a respeito do mundo de Deus e da própria divindade em si. Cristo trouxe para nós uma nova narrativa. Se nós não conseguimos ver isso, é porque nós fomos impedidos também de ver por outro lado. Porque, como eu disse, muitas religiões aprisionaram, né, o próprio Deus. Tipo, Deus é isso, isso e isso e acabou. E o Cristo é isso, isso e acabou. E o que o Cristo disse é isso, isso e acabou. As religiões impediram-nos de compreendermos com mais profundidade as narrativas do Cristo, por exemplo, né? E também hoje existem aqueles que nos impedem um tanto quanto de entendermos a narrativa da doutrina espírita, a narrativa em si. A narrativa dos espíritos, codificado por Allan Kardec. Então nós precisamos o quê? Nos debruçar muito mais sobre as doutrinas e sobre as narrativas destas doutrinas. Mas as narrativas puras, não aquela que, sabe, o padre falou, o pastor falou, não é essa. É aquela que você vai buscar o conhecimento para aprender mais sobre ela e trazer esse aprendizado para a sua conduta no seu dia a dia, na convivência com os outros, com o seu próximo, seus próximos. Ok? Eu ainda não falei aqui, essa narrativa, né, sobre a questão das leis espirituais, morais, porque senão a gente vai ficar muito longo. Mas numa outra oportunidade eu vou voltar e trazer esse assunto, que é mais um acréscimo de narrativa baseada na doutrina espírita e na doutrina cristã. Vamos ficar nesse ponto por aí. Espírita cristã. Não vou por aí se estender por outras doutrinas, mas vou ficar nessas que interessa. Não dá para a gente abarcar tudo, né? A gente pode até ter N informações, mas não dá para abarcar tudo. Principalmente se você se propõe a compartilhar com as outras pessoas alguma narrativa que possa ajudar na evolução
espiritual de cada um, ok? Então ficamos assim. Paz e luz para todos vocês e cuidem-se bem por aí.